Oi de novo, pessoal. Fabiana Aconteceu um Almeida, pequeno probleminha aí, Léo. mas estamos de volta. Vamos esperar o Júnior aparecer. Vou mandar uma mensagem pra ele aqui. Ver se ele já apareceu aí. Ainda não. Ainda não. O Diegão. Bem-vindos agora novamente. A gente teve um probleminha aí na internet do Ju e a gente começou outra live. Estamos esperando ele aparecer pra chamar ele pra convidar a gente. Então, eu vi que algumas pessoas entraram aí que não estavam na outra, né? Então, bem-vindos novamente. Hoje nós vamos falar sobre ayahuasca. Olha o outro dirigente aí. Oi, Diegão. Meu vô na macumba. No sentido da música. Vô de Corimba. Meu vô de Corimba. Vitor, Fabia, Camila, a Ju, bem-vindas, o Léo e o Júnior. Vamos lá, agora vai. Meu xará, o Renatão. Cadê? Lá embaixo. 4. Agora vai. Axé, Diegão. Renato Bizarro. Foi. Agora vai. Oi. E aí, Ju, dá pra ouvir bem agora? E ver? Peraí, deixa eu tentar fazer um outro teste. Vamos lá, vamos falando pra ver se ele ouve. Eu estou ouvindo, mas estou ouvindo baixo. Em alguns momentos eu escuto muito bem. Eu não sei quando vocês movimentam o celular, talvez a entrada do celular esteja obstruída, não sei. Né? Tem que perguntar para as pessoas que estão assistindo se elas estão te ouvindo. Eu tô achando, Ju, que é o sinal da internet. Porque às vezes o seu vídeo fica travado. Vamos tentar conversar E agora, como que tá? Gente... Tá bem. Aqui tá ótimo. Tá bom. Então a gente vai ter que ter paciência assim, ó. Vocês me perguntem, aí eu tô com um delay um pouquinho de alguns segundos, aí a gente tenta dar continuidade assim, pode ser? Sem problema. Então, recapitulando, até porque entrou muita gente agora, quem é você, Ju? Meu nome é Júnior Torquato, eu sou sacerdote de Umbanda, sou dirigente do grupo Céu do Arco-Íris, um grupo relativamente recente. Esse ano nós iremos completar 4 anos de atividades aí, levando a medicina da ayahuasca para todos aqueles que têm interesse. Maravilha. E o que é a ayahuasca? Júnior? O que é a ayahuasca, Júnior? Ah, tá. A ayahuasca é uma bebida, né? Ela tem origem, esse nome tem origem quechua, que significa aí cipó dos mortos ou vinho das almas, algo mais ou menos parecido com essa terminologia de tradução, né? É uma decocção de 2 plantas de origem amazônica. A folha Cyporidia viridis, né, nome científico, conhecida também como chacrona ou como rainha, e o Banisteropsis carrapi, né, que é o cipó conhecido como mariri ou como jagube. Há um ritual, um preparo da decocção aí dessas 2 plantas, né, e aí dela sai-se o que nós chamamos de ayahuasca, o que algumas religiões vão chamar de santo daime, né, de daime, outras vão chamar de vegetal, né, e nós, dentro do Céu do Arco-Íris, nós trabalhamos com o nome ayahuasca, que é o nome original dela. Bacana. Tem pergunta? Não, eu ia falar para ele explicar novamente como que o chá trabalha no nosso corpo. Esses 2 componentes vegetais, né, essas 2 plantas, elas trabalham em conjunto, elas sozinhas, elas não têm ação nenhuma no organismo humano, né? E o cipó, ele tem um inibidor dentro dele. Esse inibidor, ele para por alguns momentos a produção de uma enzima estomacal
E essa enzima ela existe no nosso corpo para nossa própria proteção, né? Só que ela precisa ela precisa sofrer uma baixa, né? Ela tem uma queda de produção para que o princípio ativo que reside na folha, né, na chacrona, possa passar aí pelo processo do estômago e adentrar na nossa corrente sanguínea. Quando o cipó, né, ele inibe a ação dessa enzima protetora do corpo, do estômago, né, que é a monooxidase, conhecida como IMAL. Quando essa enzima quando essa enzima para-se a produção dela, aí o componente que é presente na folha, né, que é a dimetiltriptamina, conhecida também popularmente como DMT, essa enzima ela acaba passando para a corrente sanguínea e aí ela faz uma conexão entre a molécula da dimetiltriptamina com a molécula humana e aí proporciona para nós aí momentos de expansão de consciência, momentos de modificação corporal, espiritual, física, né, sensorial, e aí a gente pode fazer o dito chamado a viagem através da medicina da ayahuasca, onde a gente tem a consciência expandida e é possível ter compreensões de coisas e de sensações e de pensamentos que a gente vai aí tentando entender e adequar à situação atual em que a gente vive, né, trazendo um pouco mais de amplitude, a gente consegue perceber aí coisas que naturalmente a gente não perceberia de uma forma comum, dito assim, sem a ação do psicoativo presente na ayahuasca. Maravilha, Ju. Veio uma pergunta que é a sua cara respondê-la, que é: por que motivo não se pode tomar ayahuasca quem estiver tomando remédio psiquiátrico? A ayahuasca ela precisa ser frisado que a ayahuasca ela tem algumas restrições para algumas pessoas, né? Pessoas que fazem uso de medicamentos psicotrópicos, medicamentos que mexem com a psique, né? Não podem beber ayahuasca porque ela é um expansor, ela é um ampliador de consciência. Então, imagine a gente ampliando uma consciência que já está sendo modificada pela ação dos químicos psicotrópicos, né? Então, só para vocês terem uma noção, por exemplo, quem toma antidepressivo toma medicação química para que haja processos sinápticos entre os neurônios para captação de serotonina. Então, por exemplo, se você está tomando psicotrópico que vai fazer essa ação, e é uma ação que naturalmente ela já produz, e aí a atuação da ayahuasca com a atuação do psicotrópico pode ser nocivo para quem estiver participando da sessão, porque você pode ter uma crise serotoninérgica e pode ter um infarto numa sessão, ou pode ter um surto, né? Pessoas, não só pessoas usuárias de medicação psicotrópica, mas também alguns outros fatores, como, por exemplo, fatores genéticos de problemas de psique, né? Como é o caso, por exemplo, de pessoas que têm parentes de primeiro grau esquizofrênicos. Então, esquizofrênicos não podem beber ayahuasca, né? Nós temos aí dentro das vertentes religiosas um caso bem famoso, que é o caso de um padrinho do Daime, o Glauco, né? Que ministrou ayahuasca para um rapaz que era esquizofrênico, né? Tinha histórico de doenças mentais na família. Muito provavelmente esse rapaz deve ter mentido na anamnese, que é um processo natural que nós fazemos aí antes que uma pessoa chegue até a nossa mesa espiritual para consagrar a ayahuasca. E aí ele acabou bebendo. E, nesse sentido, a ayahuasca é inapropriada para pessoas que fazem uso de medicamentos prescritos por psiquiatras, né, os ditos psicotrópicos, e também não é recomendado a ayahuasca para pessoas com alguns históricos de doenças ou patologias relacionadas à psique. Ju, por isso que é muito importante, né, a gente ver no nosso grupo, que é praticamente a única vivência que a gente tem com a medicina, a responsabilidade de vocês, dirigentes,
Então, nós não era simplesmente chegar lá no dia e consagrar a medicina. Tem todo um preparo antes, tem uma ficha que a gente preenche, a gente conversa com vocês, justamente para vocês terem consciência e entender se aquela pessoa está apta a trabalhar com essa medicina, né? Você quer? O ritual não começa antes que todos entreguem sua anamnese, né? Por exemplo. Qual que é a preocupação de vocês na hora de entregar uma dose de ayahuasca para alguém? O que passa... que você tem de precaução além dessa ficha de anamnese que é escrita? Nós temos algumas políticas internas dentro do nosso grupo que elas acabam trazendo um pouco mais de segurança para nós para fazer a ingestão da ayahuasca, né? Como, por exemplo, a gente tem uma classificação dentro do nosso grupo, que são pessoas que nós chamamos de fixos. Essas pessoas, elas têm o compromisso de estarem presentes na grande maioria das sessões. E aí, dentro desse critério, nós temos aí, por exemplo, uma regra que somente fixos trazem visitantes para conhecer a medicina, para consagrar pela primeira vez. Então, a gente chama, alegoricamente, o processo de apadrinhamento. Então, o padrinho ele vai conversar com a pessoa interessada em beber a medicina, e esse padrinho vai ver qual é o real interesse dela, se ela tem um interesse espiritual, se ela está com algum pensamento equivocado. Então, a gente conta também com que as instruções que nós damos para os membros do grupo, a gente conta que todo esse critério, esses cuidados que a gente toma, eles se tornem meio que uma peneira para trazer as pessoas que de fato estão prontas para beber a medicina, né? As pessoas não podem chegar para beber a ayahuasca achando que vão resolver as suas vidas, né? A ayahuasca nunca vai resolver a vida de ninguém. A ayahuasca vai te dar vislumbres de pensamentos espirituais, filosóficos, que você vai ampliar e adequar à sua realidade, né? Porque senão seria bem cômodo a gente beber a ayahuasca, sentar no sofá e esperar que ela conduza a nossa vida. Então, algumas pessoas têm pensamentos equivocados. Eu vou buscar a medicina porque eu quero poder. Eu vou buscar a medicina porque eu quero ficar chapado. E aí a gente conta aí com a instrução e com a educação dos padrinhos para que esse tipo de comportamento não aconteça dentro do nosso grupo espiritual. Então, a gente toma essas medidas como forma de segurança, e aí, ao servir a ayahuasca para uma pessoa pela primeira vez, a gente tem que estar sabendo quem ela é, de onde ela veio, qual é o propósito dela, o que ela está buscando na medicina, quem é o padrinho, se o padrinho instruiu, calçou ela, armando ela de soluções em relação às dúvidas, os questionamentos. Então a pessoa chega já com um pensamento um pouco mais amadurecido por conta desses critérios aí que a gente tem para barrar curiosos e pessoas que não entendem a real finalidade da medicina. Legal. Tem duas perguntas aqui que tem um sentido próximo, que tem: a ayahuasca é legalizada? Posso consagrar em casa? E a Cristina Ridel perguntou: qual a forma local mais seguro para se beber a ayahuasca? O lugar mais seguro para se beber a ayahuasca é um lugar que você conheça o dirigente, que você conheça a história da casa, que você seja apadrinhado, que alguém te leve, né? Nunca vá buscar aí auxílio por medicina, qualquer que seja pela ayahuasca, né? Até outras medicinas, que eu não vou dizer o nome, porque algumas não são permitidas aqui no Brasil, né? Mas se você vai consagrar uma medicina, o primeiro critério é você conhecer o lugar aonde você está indo. As pessoas são sérias? De onde elas vieram? Quem deu outorga para aquela pessoa estar fazendo aquele tipo de ritual? Há quanto tempo ela está fazendo aquilo? Né? Qual é o critério que estabiliza aquela casa? Né? Por exemplo, a casa é formada por irmãos que comungaram a medicina num determinado grupo por alguns anos. Então a gente precisa conhecer a história, não só o dirigente que vai servir, precisa conhecer quem
vem beber a medicina, como também quem está vindo beber a medicina precisa conhecer a casa, né? Então essa é a pergunta aí de qual é a forma mais segura. Qual era a outra pergunta, André? A primeira pergunta? Não entendi. Cortou aqui para mim. Tá perguntando se a ayahuasca é legalizada. A ayahuasca, ela é legalizada no território brasileiro, tal qual é legalizada também em uma boa parte de países do mundo, tá? Então não é só o Brasil que comunga a ayahuasca. Inclusive, a maior religião aí de vertente ayahuasqueira, né, uma das maiores, as duas maiores, que são o Santo Daime e a União do Vegetal, elas têm sedes aí no mundo inteiro, tá? Aqui dentro do Brasil, aqui a Constituição brasileira legaliza o uso da ayahuasca em contexto religioso, num lugar preparado para aquele acontecimento. Alguém tinha perguntado aí também se é legal beber ayahuasca em casa. A ayahuasca, ela é uma caixinha de surpresas, né? Então, até mesmo o próprio dirigente, quando ele bebe, ele pode ter trabalhos difíceis, né? E um bom dirigente, ele bebe ayahuasca em todas as sessões, né? Se é bom para os outros, tem que ser bom para mim também, né? Então, esse, inclusive, é um dos critérios de filtro, gente. Costumem beber ayahuasca, onde os participantes, o corpo de dirigência, também bebam na mesma cerimônia, né? Não é concebível que uma pessoa sirva ayahuasca e não passe pela medicina. Então, aqui dentro do território brasileiro, né, existem alguns critérios, como, por exemplo, a gente precisa reportar aí as fichas de anamnese e manter um critério de arquivo burocrático que é uma ordem, uma normativa do CONAD, o Conselho Nacional Antidrogas, né? E aí, em contexto religioso, não de forma singular e nem adquirindo ayahuasca aí de forma dita por ilícita, né? Mas dentro desse contexto, a Constituição brasileira diz que sim, é seguro e permitido que nós possamos consagrar beber aí a ayahuasca de forma segura. Ju, a gente percebe assim, uma responsabilidade de vocês também muito grande, e o cuidado que vocês têm na preparação da sessão no sentido da música, da estrutura como um todo. Qual a importância dessa estrutura e da música de uma forma geral em um ritual de ayahuasca? Uma pergunta muito boa, essa pergunta, né? O ritual, ele não é simplesmente uma playlist, né? Assumo aqui em dizer que a minha primeira sessão foi uma playlist, a gente bebeu ayahuasca e o dirigente aí que não estava ainda maduro nem preparado para fazer aquele tipo de trabalho, pôs uma playlist e serviu ayahuasca para nós, né? Eu senti necessidade de buscar outras fontes, de beber de outras fontes para agregar aí o conhecimento em relação à medicina. E as músicas, elas têm frequências de hertz, elas mudam a frequência cerebral. Inclusive, a música, ela muda até as moléculas da água. Então, é necessário que o ritual, a pessoa que vai fazer o ritual, tenha conhecimento espiritual de causa em relação à atuação da musicalidade nas pessoas, em relação ao contexto verbal que é trazido dentro de uma sessão, porque nós trazemos instruções também dentro de sessão, e instruções espirituais, né? Como o nosso grupo é um grupo universalista, a gente tem aí uma fração muito grande de Umbanda, porque nós somos sacerdotes de Umbanda, e estamos dentro de um terreiro de Umbanda, ministrando esse trabalho, mas aí a gente vai trazer aí palavras e menções que façam alusão a avatares, né? A Buda, a Krishna, né? Ao próprio Cristo, a própria consciência crística. Então, a música, ela tem que ser adequada para o que vai ser falado, as músicas precisam ter irradiação de frequência entre uma e outra, para que você mantenha uma frequência energética do salão. Se você vai trabalhar com elementos de água, com orixás de água,
com elementais de água, o contexto musicalidade tem que ser preparado, baseado dentro do elemento do qual você está trabalhando, e existem uma infinidade de critérios aí para tornar a sessão adequada, para que as pessoas... o dirigente acaba sempre preparando a sessão para que todos nós tenhamos o máximo de conforto espiritual, sensorial possível. É realmente incrível isso, como vocês dominam essa condução do trabalho. Seja você conduzindo, o Jack, que já participou aqui da nossa live, o Diegão, que está aí assistindo a gente. É incrível como vocês se propõem trabalhar numa frequência e nos vai conduzindo nessa viagem incrível que é trabalhar. Dirigente de verdade, né? Dirige mesmo, né? Tem pergunta. Se a gente não faz, não tem essa cautela de preparar a sessão, não tem essa cautela de trazer informações espirituais relacionadas ao tema em questão, aí a gente nem pode ser chamado de dirigente. Aí é só uma playlist rolando e a gente com ayahuasca no organismo. Então, a gente pode se chamar de dirigente quando você, de fato, dirige a sessão. Esse é o papel do dirigente, que é dirigir. E é um risco muito grande, né, colocar uma playlist sem muito critério, pelo fato da nossa consciência estar expandida e a gente está assimilando mais do que o normal, né? O que está sendo alimentado para a gente em termos de música, de conversa. Então, qualquer coisa que é falada, a gente vai entrar um pouquinho mais fundo do que o normal, certo? Os estados ampliados de consciência proporcionados pela ayahuasca, eles são um leque de multifatores, né? Então, por exemplo, se eu ingiro a ayahuasca e mais ou menos depois de 30, 40 minutos, em algumas pessoas menos, 20, 15 minutos, ela começa a fazer a conexão molecular aí com o organismo humano. Então aí a gente usa a palavra aí dos que vieram antes de nós e a gente diz que está entrando na força, né? E aí a gente entrando na força, peraí só um momento, deixa eu fechar a janela aqui. Pergunta de ontem, que são estudos. Como que é? Atenção, esse veículo está sendo roubado e é monitorado pela Car System. Ligue 0800, não sei o quê. 7272. Obrigada. Eu fechei as portas e a janela aqui, mas agora tem escuro, né? Ótimo, Ju. Acho que eu vou tentar virar meu celular. Acho que melhor assim na mão. Tá ótimo. Peraí, deixa eu trazer meu suporte para cá. Aí. O que você estava falando, André? Qual era a pergunta antes do alarme? Eu tenho TDAH, gente. Então, assim, qualquer coisa vai me tirando a atenção. A gente estava falando do fato da ayahuasca expandir nossa consciência, ampliar nossa consciência. O mal que pode fazer é escutar alguma coisa negativa, uma música que tem uma palavra que não é muito boa. Então, aí, por exemplo, André, você tá entrando num processo de expansão de consciência, né? A sua consciência, ela será ampliada pela medicina. Isso significa que alguns fatores físicos vão começar a atuarem, como, por exemplo, o seu paladar vai ampliar, né? A sua audição vai ampliar. O seu tato vai ampliar. Tanto que, quando você está sob efeito da medicina, a gente de olhos fechados consegue sentir quem está passando à frente, mesmo que a pessoa esteja caminhando devagar, né? Então, imagina essa amplitude direcionada para o mental espiritual, mental/espiritual. Então, vai acontecer o quê? A gente vai ficar mais suscetível a
as sensações, e elas não estão limitadas apenas aos, aos, aos sensores físicos, como audição, paladar, né, olfato. Ela também vai ter essa mesma proporcionalidade no espiritual. Então, o tato e o cuidado com as músicas é de extrema importância. Até porque a gente precisa colocar músicas que façam menção e que tragam aí propriedades de coisas positivas, de coisas que ampliem a nossa expectativa positiva. Muitas das pessoas que vêm buscar uma sessão de ayahuasca, às vezes vêm se curar de depressão, às vezes vêm modificar formas de pensamento que atrapalham ela no dia a dia. Então, não cabe nada negativo dentro desse contexto. Por isso que o critério da escolha das músicas. Ô Ju, tem uma pergunta aqui que se encaixa um pouco com isso aí que você falou, que algumas pessoas vão em busca do tratamento. A Quilina está perguntando, pode falar um pouco sobre o uso da ayahuasca em microdosagens ou no uso homeopático? Então, nós temos alguns conceitos, né? Nós temos alguns conceitos que são um pouquinho difíceis de lidar, como, por exemplo, hoje tem muitas pessoas colocando aí em questão o uso terapêutico da ayahuasca, né? E aí a Constituição brasileira diz que se eu trago uma proposta de cura sem fundamentação científica, eu estou praticando curandeirismo, o que é ilegal, né? Então, a gente se abstém aí desse novo mercado que tem aparecido em relação à venda de ayahuasca homeopática, né? E aí eu vou frisar que somente dirigentes têm condições de fazerem esse tratamento, não vendedores, dirigentes. Porque, por exemplo, dentro do Santo Daime, nós temos uma nomenclatura chamada Daime de Guarda, que é um daime, né, uma ayahuasca com uma graduação um pouco menor, e o dirigente deixa ela rezada, preparada, para que atenda a alguns critérios de necessidades específicas, como, por exemplo, pacientes que estão bebendo ayahuasca e que estão fazendo em conjunto o tratamento quimioterápico de câncer, né? Então, aí há-se uma proposta de uso do daime de guarda. Ou, por exemplo, uma pessoa que está sofrendo com intensa ansiedade, no sentido de que estou com problema para largar o meu vício em fumar, um exemplo, né? Então, aí pode ser ministrado com muito critério, né? Dito que há vários fatores que dificultam a chegada do daime de guarda na mão da pessoa, porque é uma medicina que ela não pode ser, de forma nenhuma, vista como uma forma leviana, por assim dizer. Então, tem bastante critério, tá bom? Então, a respeito de usar de forma informal, eu vou dizer que cada casa tem um critério estabelecido, assim como cada doutrina, tá bom? Dentro do céu do arco-íris, que é a casa da qual eu sou dirigente espiritual, né? Eu faço ali, eu uso da minha experiência de vida com a pessoa, do que eu conheço dela, dos problemas que ela está passando, né? E aí sim eu consigo entender se há ou não uma necessidade ali do uso de daime de guarda ou do uso de ayahuasca de guarda. Bacana. O treinador Rafa perguntou, existe uma preparação para aqueles que vão passar pelo ritual? Por exemplo, um dia antes não poder comer carne, ficar em jejum ou algo assim? Sim, existem preceitos, né, que há muitos dirigentes hoje, por incrível que pareça, que menosprezam o preceito, né? E aí eu vou fazer uma linha de pensamento da seguinte forma. Depois de muitos anos bebendo ayahuasca, a gente acaba meio que se integrando muito com a medicina, né? Então a gente vai reduzindo um pouco a atenção nos preceitos. Mas imaginem vocês, por exemplo, que a ayahuasca ela vai fazer um processo de limpeza física extrema no seu corpo. Então, há necessidade de se fazer um preceito, de se fazer uma dieta. A maioria das casas
vão recomendar que pelo menos de 3 a 5 dias antes da sessão não se consuma carne, não se consuma, né, drogas, e aí a gente não pode esquecer que álcool também é droga, é lícito, mas é droga, né? Então, álcool, né, carne e abstinência sexual. É o que a maioria das casas acaba pedindo. Eu vou dizer para vocês que são de extrema importância esses preceitos, porque imagine se você já tem um corpo físico que precisa ser purgado de elementos como, por exemplo, a absorção de muito corante, de muito conservante através de alimento industrializado. Então, quando a ayahuasca ela começar a fazer o trabalho dela físico no seu corpo, pode acontecer de ter as ditas limpezas, né? O que são limpezas? Limpezas são liberações de excessos, ou por vômito, né? Ou número 1, ou número 2, ou suor, ou bocejo, ou choro, né? Então, há várias formas que a medicina vai fazer a limpeza. Então, se você mantém o preceito, se você se prepara para um ritual em si, a possibilidade de você ter um mal-estar e de ter uma limpeza muito pesada, ela é bem reduzida. Por isso é importante. Ju, olha quem chegou aí, o Jack, nosso outro dirigente, nosso pai espiritual. Bem-vindo, Jack. Tem mais uma pergunta do Rafa também, perguntando, Ju, quanto tempo dura o ritual? Tem diferença entre as casas? Tem diferença entre as casas, sim. Por exemplo, o Santo Daime, ele tem rituais de bailado que às vezes passam de 12 horas, né? Então, há rituais específicos, há modelos de rituais específicos. Eu, por exemplo, eu não participo de um modelo só de sessão. Eu faço sempre uma pré-sessão. Antes de acontecer a sessão, eu me preparo, né, mentalmente, espiritualmente, fisicamente, e bebo ayahuasca para receber instrução espiritual, né, para receber aí expansão de consciência, para eu poder entender melhor o andamento da sessão que está por vir, né? E, por exemplo, esse ritual de pré-sessão, ele leva algo entre 3 e 4 horas, né? Então, tem esse modelo de ritual, tem ritual de concentração, onde as pessoas ficam deitadas, mais concentradas. Em suma, o dirigente vai determinar tempo de ritual pela quantidade de medicina que é servida, por vezes servidas durante a sessão, e ou por orientação espiritual e também por temática do trabalho em questão. Legal. Ju, pergunta pessoal. Por que você tomou ayahuasca pela primeira vez? Eu bebi ayahuasca há 11 anos atrás a primeira vez, né? E aí, de lá para cá, eu nunca mais parei de beber. Durante 6 anos, quase 6 anos em que eu estava sendo preparado para a dirigência, a minha frequência de beber ayahuasca era quinzenal. Eu bebia de 15 em 15 dias, né? Mas, André, respondendo aí a sua pergunta, eu fui buscar a ayahuasca porque, mais movido pela curiosidade, né? Calhou no momento X em que ela esteve disponível para mim, porque há anos atrás a gente só conseguia consumir a medicina viajando, porque não tinha aqui nos centros urbanos também tantos grupos oasqueiros, né? Não tinha aí Daime, não tinha União do Vegetal, né? Então, quando ela chegou para mim, ela veio por intermédio de um terreiro do qual eu era membro, né? E calhou de acontecer justamente numa época em que eu estava me sentindo bastante deprimido. Então, eu precisava ampliar aí os meus horizontes, eu precisava entender questões pessoais e achei que aquela medicina pudesse me ajudar pelo que eu conhecia de fama dela. Eu já tinha lido bastante coisa, já tinha feito até anamnese, eu e o meu marido, o Jack, a gente tinha feito até anamnese para ir beber ayahuasca já no interior, mas aí, no fim das contas, acabou que não dando certo.
Quando ela chegou, eu fui movido pela curiosidade, mas eu fui movido pelo desejo de uma mudança que eu precisava passar ali naquele momento. Que legal, Ju. Tem a da gravidez. Ju, pergunta da Fê Fernanda. Tá ficando escuro, né? Pode tomar ayahuasca na gravidez? Pode sim tomar ayahuasca na gravidez, tá? A ayahuasca, ela não causa mal para o processo de gestação. Inclusive, vou dizer a vocês que há uma ritualística dentro do Santo Daime, onde as mulheres vão ganhar bebê, elas bebem o chá e elas vão em trabalho de parto, né, sobre a força da medicina ali, sentindo as contrações do parto e bebem durante a gestação inteira. Então, não faz mal beber ayahuasca grávida. Eu vou dizer uma coisa que é um cuidado, um critério que nós temos no céu do arco-íris. Não é uma regra, uma verdade absoluta, não vale para todas as casas, mas lá dentro do meu terreiro é assim que a gente conduz esse processo. Quando uma pessoa está grávida, pela primeira vez, né, a gente pede para ela se afastar aí, por pelo menos 3 meses da descoberta da gestação, porque em 3 meses, de 3 a 4 meses, é aquele período em que a mulher vai ter uma propensão a ter mais mal-estar, a enjoar, a precisar vomitar bastante. Então, imagine você sentindo enjoo de gravidez, de gestação, imagine você sentindo alterações corporais ruins durante o começo da gestação, ampliados pela medicina. Então, a ayahuasca ela amplia tudo. Assim como o esquizofrênico, que não pode beber, porque ele vai ampliar o processo, né, o processo de resultados acerca da esquizofrenia. Então, o mal-estar ele também pode ser ampliado, assim como o bem-estar. Assim como também pode ser modificado o seu estado. Você pode chegar mal na sessão e sair de lá bem. Mas, em suma, a gente procura manter esse critério para preservar aí as pessoas. Então, depois de 4 meses de gestação, é mais confortável para você ir beber ayahuasca. Porém, se é uma membro do grupo, que já bebe conosco há anos, né, a gente tem membros no grupo que vieram de casas antigas com a gente, então tem pessoas que bebem ayahuasca há mais de 10 anos lá com a gente. Então, se essa pessoa descobre que ela está grávida, e aí ela relata que ela não costuma passar muito mal em processos de gestação, e ela se sente segura de estar em sessão, eu reduzo a quantidade de ayahuasca que ela vai ingerir, e aí a gente vai voltando na quantidade normal, e vai observando e perguntando como que ela vem passando, se ela está se sentindo bem, e aí fica bem seguro, bem tranquilo. O nome disso é experiência, né, gente? A gente vai vendo aí o que os mais antigos fizeram e vai se adaptando, e aí fica tudo bem. Mas, em suma, a ayahuasca não faz mal nenhum para o processo de gestação, e nenhuma das plantas, nem o Banisteriopsis caapi e nem a Psicorídea viride são abortivas. A Ivana, o Elinaldo e o Bernardo que o digam. Ju, outra pergunta aqui. Pois é. E bebeu em processo de gestação, né? E ela se sentiu muito bem, bebeu, o bebê dela, o Bernardinho, nasceu com muita saúde, né, com tudo certo. A gente tem a experiência aí das grandes religiões, o daime, o vegetal, então não tem que ter adendos adicionais sobre esse assunto, é comprovado já que não faz mal nenhum, tá bom? Bacana. Pergunta da Camila Bortolotti. Qual a sua opinião sobre rituais em que é feito uso de outras medicinas junto com a ayahuasca? Olha, André, muito boa a pergunta da Camila, né? Eu vou me abster de responder essa pergunta num contexto geral, né? Mas eu vou respondê-la num contexto pessoal. Qual seria esse contexto pessoal?
eu tenho uma história, uma caminhada dentro da medicina da ayahuasca, né? Do qual eu passei por rituais e por uma preparação criteriosa para fazer o que eu faço hoje, né? Então eu me sinto pleno e capaz de ser um dirigente ministrante da medicina ayahuasca, né? Aí existem alguns grupos que ministram outras medicinas junto com a ayahuasca. E aí eu pergunto para você, há um novato chegando no recinto, e aí vamos tirar a palavra ayahuasca e vamos colocar a palavra mamão, né? E aí a gente tem, junto com mamão, outras medicinas. Uma chama abacate, a outra chama pera. Se eu pego essas 3 frutas e coloco na boca da pessoa e peço para ela me dizer o gosto, me dizer as sensações, me dizer o que ela sentiu, ela vai conseguir falar algo com propriedade sobre uma das frutas em particular? Muito provavelmente não, né? Então, assim, nós estamos indo passar por uma vivência de algo que é extremamente magnífico, né? De que a força da ayahuasca ela é indescritível. Então, eu acredito que a pessoa passando só pelo processo da ayahuasca pela primeira vez é mais do que ideal, né? E eu fui preparado para a medicina da ayahuasca. Eu não fui preparado para outras medicinas. Contexto ritualístico para uma sessão de ayahuasca, qual foi a medicina que eu fui preparado? Eu fui um conhecedor de causa e fui preparado teórica e espiritualmente para conduzir trabalhos com a ayahuasca. O que isso me faz detentor e me torna apto para servir qualquer outro tipo de medicina? Então, eu dentro do meu grupo, pessoalmente, eu não permito outras medicinas, porque eu sou capaz de lidar com a realidade da ayahuasca, porque eu fui preparado, conheço o trajeto dela no corpo, conheço o trajeto dela na mente, sei as condições, as reações que ela vai causar e as outras medicinas. Eu não fui preparado, eu não tenho... a galera costuma usar muito rapé, sananga, né? Então, eu não sou rapezeiro, né? Eu não fui preparado, eu não conheço o processo de feitio ou de feitura do rapé, também não sei a procedência do rapé, né? Quando a gente vai servir a ayahuasca, a gente conhece a procedência dela, conhece os feitores, né? Sabe como ela é produzida, por muitas vezes a gente participa da produção dela, diferente de outras medicinas que estão sendo adquiridas aí na internet, ou que estão sendo adquiridas aí como fórmulas de milagre de curas. Então, eu não posso deixar nenhuma medicina adentrar no meu recinto espiritual, porque durante a sessão, durante as 8, 9 horas de sessão, que é, em média, o tempo que o Céu do Arco-Íris conduz uma sessão, durante esse período eu sou responsável pela integridade física das pessoas também. Então, o que eu vou dizer se uma pessoa está passando mal por um processo de uma outra medicina, da qual eu desconheço? Então, a bem da ordem, né, eu acredito que para o meu grupo caiba apenas a medicina da ayahuasca. Ô Ju, isso que você comentou, né, da responsabilidade que vocês têm em observar e a segurança que também isso passa para a gente, eu vou fazer um relato pessoal nosso. Na segunda vez que a gente foi, aconteceu um episódio que para você deve ser natural, mas eu, por ser a segunda vez, não soube muito bem, me assustei, que foi uma condição que aconteceu com o André, que faz parte. E eu senti assim, você veio até mim na hora, e o Jack e o Diego, e vocês levaram o André, e aí você olhou para mim e falou, tá tudo bem. E eu senti que tava tudo bem. Eu falei, se eles são os dirigentes, eles estão falando que tá tudo bem, ter essa segurança vinda de vocês, eu fiquei super tranquila, assim. E a importância de ter dirigentes que são seguros por conta da experiência e do conhecimento, que foi algo que você trouxe. E realmente isso faz toda a diferença. Porque eu me senti no controle, sabe? Não, eles estão lidando com isso e tá tudo certo. A confiança que você passou, sabe? Quando você falou comigo, foi algo assim que me deixou super em paz.
E tem mais pergunta aqui, Ju. Qual que era? Aqui. Olha lá. Existem graus? E quais são os graus do chá da Olá. ayahuasca? Foi a Fabiana. Tá, vamos lá. Primeiro eu queria falar mais uma coisa a respeito desse relato que você disse agora, Rê. Imagina esse momento que nós vivemos aí para os irmãos que estão acompanhando a gente, né? Foi um processo bem intenso que o irmão André passou com a gente dentro do grupo, né? Imagine essa mesma situação e aí do nada você vira para mim e fala assim, é que ele veio de casa com outra medicina. Será que eu ia ter a segurança de falar para você, vai ficar tudo bem? Ah, ele usou outra medicina, ou ele faz uso de medicamento controlado e a gente omitiu na anamnese. Será que eu teria essa segurança de dizer, vai ficar tudo bem? Né? Então fica aí uma sementinha para as pessoas pensarem a respeito de interações. Todo medicamento químico, né? Isso aí é ciência, não é achismo, é ciência. Todo medicamento químico, por obrigação da lei, ele tem que vir contendo na sua bula as interações medicamentosas. E existem medicamentos que não podem ser tomados em conjunto com outros, né? Existem alguns que fazem mal se ingeridos juntos. E aí tem pesquisa científica e tem estudo, né, a respeito disso através das indústrias farmacêuticas. E as medicinas da floresta? Aonde que estão esses conceitos? Aonde que estão esses estudos? Quem me garante que uma medicina não vai interagir negativamente com outra? Então fica aí uma semente plantada aí na cabeça de todo mundo que está aí assistindo, que está acompanhando com a gente, para ganhar aí uma amplitude de consciência e maturidade a respeito de interação sobre medicinas, né? Então, fica aí essa sementinha plantada aí. Eu acho que todos nós temos condições intelectuais de chegar a critérios aí parecidos, né? Mediante essas coisas que foram ditas agora. E a respeito do grau, existem sim graus, tá? Existem graus. Esse grau, ele está relacionado, ele faz uma relação a dosagem e quantidade de princípio ativo presente na bebida. E aí, em determinados graus, por exemplo, a partir de tanto grau de DMT presente, a bebida precisa passar por um processo de cozimento diferenciado e um tempo maior também. E aí a gente vai falar que ele está mais apurado. E aí, de determinados graus para frente, pode ter o nome de mel, né? Pode ser chamado de ayahuasca mel, como também existem escolas aí de preparo, todas as escolas têm receitas de apuro. Então, por exemplo, o Daime tem uma nomenclatura chamada estrela, que vai dizer sobre a concentração, né? No nosso grupo, a gente tem um nome especial chamado arco-íris, para uma medicina cruzada com uma outra medicina. Isso aí é mais critério de dirigência. A gente deve informar para os informantes, para os participantes, qual é o grau da medicina que nós estamos bebendo, mas essa questão aí, ela é mais a critério de dirigência aí. Geralmente as pessoas não se atentam muito a esse tipo de informação. A menos para dizer que o chá, hoje o chá estava bem forte, estava até mais escuro, estava mais grosso, né? E existem sim várias classificações, vários graus de chá, e eles são para trabalhos diferentes. Pergunta dos tubos. Faz você. Ju, esses dias a gente fez uma outra live e surgiu uma pergunta e a gente acredita que você é a pessoa mais indicada para responder isso para a gente. A pergunta era o seguinte: tem alguma significado científico, enfim, sobre aquelas mirações que nós temos, aqueles tubos coloridos? Foi essa a palavra, a expressão que a pessoa utilizou, né? As mandalas, aquelas mirações. Então, cientificamente falando, eu posso dizer para vocês que já foi feito e visto em laboratório que a ayahuasca, ela faz ativação, né? Ela começa a fazer processos sinápticos
e de transferência elétrica, pulsos mentais, né, em regiões cerebrais que costumamente não estão ativas, né? Isso tudo é feito por aqueles exames lá que eu não lembro o nome agora, encefalograma, não lembro o nome agora, que você entra na câmara de ressonância magnética, né? Uhum. E aí é possível monitorar quais áreas cerebrais estão ativas. E aí, como ela age num contexto global, ela amplia a mente, amplia sentidos corporais. Então, por mais que você esteja de olho fechado, os seus receptores, né, ópticos, eles vão continuar em trabalho elétrico, em processos de sinapses que no momento estariam dormentes. E aí vão gerar as visões que podem começar vindo por mirações. E aí, para a gente entrar em processos de mirações, em explanações de miração, a gente vai falar mais de algo voltado ao espiritual e nem tanto ao científico. Cientificamente falando, ela vai ativar áreas cerebrais que, costumamente, elas estão dormentes, ou tem muito baixo ou pouco processo cerebral ali, pouca sinapse acontecendo, e a ayahuasca modifica um pouco essa configuração cerebral e causa um monte de coisa que a gente nunca sentiu, que a gente nunca ouviu, que a gente nunca viu. Algumas pessoas vão ver imagens, né, desses caleidoscópios aí, desses prismas. Algumas pessoas vão sentir cheiros que não existem, né, cheiros que elas vão dizer que parecia com algo, mas que era indescritível. Outras vão dizer que estão sentindo a pele se tornar que a pele vai se tornar casca de árvore, você vai se fundir com a natureza, e do pé vai ramar aí, vai se aprofundar dentro da terra. Então, assim, olha só, são todos processos sensoriais. A ayahuasca, ela trabalha muito com processos sensoriais. Então, ela vai trazer não só no momento da catarse, no momento ali do processo em sessão, ela também vai deixar esses caras um pouco mais espertos no dia a dia. Isso não quer dizer que você vai ter miração em casa, Sim. mas quer dizer que a sua percepção, as coisas de que você vê, ouve, sente, elas vão estar muito mais ampliadas pela maturidade que você vem ganhando durante as sessões. Ai, que saudade de comungar com vocês. Tem mais perguntas? Tenho aqui. Pardi perguntou: em caso de remédio psiquiátrico, quanto tempo precisa ser parado antes do ritual? Em primeiro lugar, né, nós estamos aqui numa live, então tem pessoas que eu não conheço assistindo. Então, em primeiro lugar, eu vou dizer que é sempre necessário a orientação do médico. Sim. Se você faz uso de psicotrópico, de medicamento controlado, então você precisa conversar com o seu psiquiatra, você precisa conversar com o seu médico, para ele determinar aí qual é o tempo necessário que você vai precisar aí para acontecer esse desmame químico, para que você não sofra nenhuma mazela aí num ritual de ayahuasca. Em teoria, né, todas as medicações, elas contêm dentro das suas bulas uma informação que chama-se vida útil do medicamento. Então, é muito variável essa vida útil de medicamento. Há medicamentos que em 48 horas já não fazem mais parte do organismo. São liberados aí através dos processos fisiológicos, né? Urina, suor e assim por diante. Alguns medicamentos trabalham de uma outra forma no organismo humano, e tem medicação que às vezes ela precisa de até mais de 8 meses para ser liberada do corpo. Então, não tem uma resposta X sobre essa questão. Ela vai variar muito de qual é a medicação que o paciente está tomando, né? Refazendo o adendo de que é necessário aí a conversa com o médico que está fazendo o tratamento medicamentoso aí, químico, e também precisa ter o bom senso e a decência de avisar aí os dirigentes do trabalho que você faz ou fez uso de medicamentos, tanto através da anamnese, que a gente faz a questão e tem o cuidado de ler de todo mundo um a um, como também verbalmente,
para a gente poder sentir, para a gente poder entender o que levou você a usar o medicamento, como que você chegou naquele processo do médico ter constatado que você precisava de um auxílio químico. Tudo isso é de extrema importância para a segurança de quem vai beber o chá. Faz assim. Vou perguntar então. Ju, tem uma pergunta que a gente está fazendo para todo mundo que participa aqui, a gente quer a sua opinião pessoal. O que é mediunidade para você? É uma pergunta bem complexa, né? Porque não dá para a gente criar uma caixinha e dentro dessa caixinha a gente fala assim, opa, essa aqui é mediunidade, pronto, aqui é o lugar dela. Então, as mediunidades, elas são processos, né, que variam muito de pessoas para pessoas. Tem pessoas que são mediunicamente mais auditivos, tem pessoas que são mediunicamente mais sensoriais, no sentido de intuição, tem pessoas que têm a mediunidade aí através de outros fatores. Então, o que seria a mediunidade em si? Para a gente não ter que pegar ali o Livro dos Espíritos e olhar a visão do Kardec, né? Eu vou dizer para vocês que mediunidade, para mim, são os processos que estão além da minha capacidade física de entendimento sobre o mundo espiritual, sobre as energias, sobre o meu entorno, no sentido de sentir, não com esses sentidos, contato com o olfato, com o paladar, com a visão, com outros sentidos que todos nós, seres humanos, temos, e que alguns têm a capacidade de fazer mais uso, ou por treino, ou por inatividade, ou por ser inato da pessoa, por ela ter nascido com aquela faculdade, né? Mas a mediunidade, para mim, é esse processo de ampliação sensorial por órgãos que não estão no físico. Então, por exemplo, nós temos aí o mental ele é capaz de muita coisa, né? A gente tem aí os processos de sentir a natureza, de sentir aí as estações, de sentir os animais. Tem pessoas que têm maior facilidade de lidar com animais e pode estar inserido ali um pouquinho da energia que compõe a pilha mediunismo. Tem pessoas que vão ter mais amplitude para criar livros, para cantar músicas, para criar músicas, e também pode ser o processo mediúnico inserido ali também, sem você live, um vídeo, uma coisa que amplia e vale a pena ter um monte de convidado para poder aí ouvir um pouquinho da opinião de cada um. Maravilha, Ju. Infelizmente nosso tempo está acabando. O Instagram limita aí nosso tempo de live. A gente quer agradecer muito você por ter compartilhado com a gente tanta informação bacana, tanto conhecimento bom. Gratidão, Ju. Um prazer sempre te ouvir falar. Trouxe a luz da ayahuasca aqui para nossa internet, para o pessoal que ainda não conhecia, e mais informação para quem já conhecia, e quem não te conhece agora tenho certeza que ganhou mais um fã. Muito obrigada. Você é maravilhoso, Ju. Eu quero agradecer a oportunidade aí. É sempre bom estar falando de espiritualidade, é sempre bom estar falando da medicina, né? Eu não sou muito eletrônico, eu sou a moda antiga, eu gosto de falar com as pessoas no tete-a-tete, de senti-las, de ouvi-las, né? Então, é a primeira vez que eu estou participando de uma live, né? Então, espero que a próxima eu não faço mais aqui em casa, não, vou pro teto, porque a internet lá é melhor. Mas espero que tenha sido aí alimentador aí para todo mundo, né? Me perdoem as minhas falhas aí se eu deixei passar alguma coisa batida, tá bom? Agradeço aí ao André e à Renata por me auxiliarem aí a quebrar uma limitação, e agradeço a todos aí pela paciência, né? E pela presença aí para assistir a gente conversar sobre a medicina, que para mim é algo extremamente sagrado e maravilhoso. Gratidão, Ju. Gratidão. Gratidão, Tchau, tchau. pessoal. Até amanhã. Beijo.